De Sófocles, Antígona, ao som de valsa, opus 64, número 2, de Chopin. Ismênia, minha querida irmã, companheira de meu destino, de todos os males que Édipo deixou suspenso sobre a sua descendência, haverá algum com que Júpiter ainda não tenha afligido nossa vida infeliz? Não há provação, sem falar de outras desditas nossas por mais funestas ou ignominiosa que não se encontre em nossa comum desgraça. Ainda hoje, que quererá dizer esse édito que o rei acaba de expedir e proclamar por toda a cidade? Já o conheces, sem dúvida. Não sabes da afronta que nossos inimigos preparam para aqueles a quem mais prezamos. Ó Antígona, nenhuma notícia agradável ou funesta chegou a meu conhecimento depois da perda de nossos dois irmãos, mortalmente feridos em luta um pelo outro. Tendo fugido esta noite o exército dos Argivos, nada mais vejo que possa concorrer para aumentar nossa felicidade, nem nossas desditas. Eu já o sabia. Chamei-te até aqui fora do palácio, para que só tu possas ouvir o que tenho a te dizer. Que há, pois? Tu me pareces preocupada. Certamente, pois não sabes que Creonte concedeu a um de nossos irmãos e negou ao outro as honras da sepultura. Dizem que inumou a Eteocles como era de justiça e de acordo com os ritos, assegurando-lhe um lugar condigno entre os mortos. Ao passo que, quanto ao infeliz Polinice, ele proibiu aos cidadãos que encerrem o corpo num túmulo e sobre este derramem suas lágrimas, quer que permaneçam sepultos sem homenagens fúnebres e presas de aves carniceiras. Tais são as ordens que a bondade de Creonte impõe a mim como também a ti. E eu o afirmo, ele próprio virá a este sítio comunicá-las a quem ainda as ignore. Disso faz ele grande empenho e ameaça a quem quer que desobedeça de ser apedrejado pelo povo. Tu ouviste o que eu te disse? Virá o dia em que veremos se tens sentimentos nobres ou se desmentes teu nascimento. Mas, minha pobre irmã, em tais condições em que te posso eu valer, quer por palavras, quer por atos, quererás auxiliar-me, agirás de acordo comigo. A que perigos pensas arriscar-te ainda? Que pretendes fazer? Ajudarás estes meus braços a transportar o cadáver? Queres tu realmente sepultá-lo, embora isso tenha sido vedado a toda a cidade? Uma coisa é certa, Polinice era meu irmão e teu também, embora recuses o que eu te peço. Não poderei ser acusada de traição para com o meu dever. Infeliz, apesar da proibição de Creonte, ele não tem o direito de me coagir a abandonar os meus. Ai de nós! Pensa, minha irmã, em nosso pai, como morreu esmagado pelo ódio e pelo opróbrio, quando inteirado dos crimes que praticara arrancou os olhos com as próprias mãos. E também em sua mãe e esposa, visto que foi ambas as coisas, que pôs termo a seus dias com um forte laço. Em terceiro lugar, em nossos irmãos, no mesmo dia perecendo ambos desgraçados, dando-se a morte reciprocamente. E agora que estamos a sós, pensa na morte ainda mais terrível que teremos.
Se contrariarmos o decreto e o poder de nossos governantes, convém não esquecer ainda que somos mulheres e, como tais, não podemos lutar contra os homens, e também que estamos submetidas a outros mais poderosos e que nos é forçoso obedecer às suas ordens, por muito dolorosas que nos sejam. De minha parte, pedindo a nossos mortos que me perdoem, visto que sou obrigado, obedecerei aos que estão no poder. É loucura tentar aquilo que ultrapassa nossas forças. Não insistirei mais. E ainda que mais tarde queiras ajudar-me, já não me darás prazer algum. Faze tu o que quiseres. Quanto a meu irmão, eu o sepultarei. Será um belo fim se eu morrer tendo cumprido esse dever. Querida como sempre fui por ele. Com ele repousarei no túmulo, com alguém a quem amava. E meu crime será louvado, pois o tempo que terei para agradar aos mortos é bem mais longo do que o consagrado aos vivos. Hei de jazer sobre a terra eternamente. Quanto a ti, se isso te apraz, despreza as leis divinas. Não as desprezo, mas não tenho forças para agir contra as leis da cidade. Invoca esse pretexto. Eu erguerei um túmulo para meu irmão muito amado. Pobre infeliz, eu me aflijo por ti. Não temas por minha vida, trata de salvar a tua. Ao menos não digas a ninguém o que vais fazer. Guarda segredo que eu farei o mesmo. Não, fala. Tu me serás mais odiosa silenciando o que se disseres a todos o que eu quero fazer. Tu pareces desejar com o coração ardente o que nos causa calafrio de pavor. Só sei que cumpro a vontade daqueles a quem devo agradar, se tu o fizeres, mas o que desejas é impossível. Quando me faltarem as forças, eu cederei. Mas não é prudente tentar o que é irrealizável. Visto que assim me falas, eu te odiarei. E serás odiosa também ao morto, junto a quem serás um dia depositada. E com razão. Vamos, deixa-me com minha temeridade afrontar o perigo. Meu sofrimento nunca há de ser tão grande quanto gloriosa será minha morte. Já que assim queres, vai. Bem sabes que cometes um ato de loucura, mas provas tua dedicação por aqueles a quem amas. Ó luz do sol, a mais radiosa que jamais brilhou sobre a Tebas das 7 portas, eis que enfim ressurges, fanal do dia que come por sobre as fontes do Dirceu. Ao guerreiro de escudo prateado, vindo de Argos e disposto a lutar, tu o fizeste fugir cavalgando mais veloz do que quando veio. Trouxe o Polinir à nossa terra, excitado por discórdias domésticas, e qual águia que investe soltando agudos gritos, ele caiu sobre o país. Vinha coberto de uma plumagem branca como a neve. Numerosas eram suas armas, e seus capacetes se ornavam de crinas ondulantes. Ele pairou sobre nossos lares com as garras aduncas. Ele cercou com as suas lanças mortíferas as 7 entradas de Tebas, mas fugiu antes que se pudesse saciar em nosso sangue. Antes que Efaisto, com suas tochas resinosas, tivesse tomado as torres que defendem a cidade. Tão horrendo foi o fragor com que Marte rugiu entre os árvores e que tornou invencível o dragão que os veio combater. Tudo porque Júpiter detesta a presunçosa jactância de uma língua altaneira. E ao vê-los aproximando-se como uma avalanche imensa, orgulhosos,
Com retinir de suas armas, ele brandiu sua chama invencível e derrubou de nossas comer o invasor já pronto a gritar vitória. E ele caiu por terra qual novo tântalo com as tochas na mão. No delírio de um ardor frenético, ele se havia atirado com o ímpeto da mais furiosa tempestade. Mas foi baldado seu esforço. Os golpes do poderoso Marte, nosso aliado, deram-lhe outro destino. 7 chefes lutando diante das 7 portas, combatendo iguais contra iguais, deram a Júpiter vitorioso o tributo de suas armas de bronze, ao passo que 2 infelizes, filhos do mesmo pai e da mesma mãe, ergueram um contra o outro suas lanças soberanas e deram-se reciprocamente à morte. Mas a gloriosa vitória veio, enfim, e recompensou o amor que lhe dedica Tebas, a cidade possuidora de numerosos carros. A guerra acabou, esqueçamo-la, pois. Visitemos todos os templos dos deuses e seja nosso guia Baco, que faz tremer a terra tebana. Eis que se aproxima o rei deste país, Creonte, filho de Meneceu, nosso novo soberano. Depois dos acontecimentos que os deuses suscitaram, traz ele em mente algum projeto e para isso convocou por uma ordem geral esta assembleia de anciãos, cidadãos. Os deuses, depois que esta cidade foi rudemente abalada por um vendaval, deram-nos a segurança e a calma. Fostes aqui reunidos por meus arautos, porque sempre venerastes o trono de Laio. Bem assim, durante o reinado de Édipo, e mesmo após sua morte, conservastes constante fidelidade a seus filhos, visto que esses filhos, por um duplo destino, pereceram no mesmo dia, ferindo e feridos ambos por suas próprias mãos criminosas. Cabe-me ocupar o trono e exercer o poder dos que já não vivem, pelo direito que me advém do parentesco que a eles me ligava. Ora, é impossível conhecer a alma, o sentir e o pensar de quem quer que seja, se não ouvimos agir com autoridade aplicando as leis. Em minha opinião, aquele que, como soberano de um Estado, não se inclina para as melhores decisões e se abstém de falar, cedendo a qualquer temor, é um miserável. Quem preza um amigo mais do que a própria pátria, esse merece desprezo. Que Júpiter, que tudo vê, saiba que não me calarei se vir a ruína, e não o bem-estar de nosso povo. E jamais considerarei meu amigo quem for um inimigo de meu país. Obedecendo a estes princípios é que desejo promover a felicidade de Tebas. E com esse mesmo espírito ordenei fosse tornado público o meu decreto, concernente aos filhos de Édipo e Teocles, que lutando em prol da cidade morreu com inigualável bravura. Seja por minha ordem expressa devidamente sepultado, e que se lhe consagrem todas as oferendas que se depositam sob a terra para os mortos mais ilustres. Quanto a seu irmão, quero dizer Polinice, que só retornou do exílio com o propósito de destruir totalmente, pelo fogo, o país natal e os deuses de sua família, ansioso por derramar o sangue dos seus e reduzi-los à escravidão, declaro que fica terminantemente proibido honrá-lo com um túmulo ou de lamentar sua morte, que seu corpo fique insepulto, para que seja devorado por aves e cães e se transforme em objeto de horror. Eis aí como penso. Jamais os criminosos obterão de mim qualquer honraria.
Ao contrário, quem prestar benefícios a Tebas terá de mim enquanto eu viver e depois de minha morte todas as honras possíveis. Assim te agrada tratar o Creonte, filho de Meneceu, o inimigo e o amigo deste país. Tu és o Senhor e a ti competem por a lei que te convier, tanto aos vivos como aos mortos. Zelai agora pela fiel execução de minhas ordens. Aos mais jovens deves confiar esse encargo. Já tenho servos encarregados de guardar o morto. Que mais nos ordenas, então? Que não tenhais piedade para com aqueles que infringirem minhas ordens. Ninguém é louco a ponto de desejar a morte. Tal será, com efeito, a consequência. Mas pela ambição que estimula o desejo do ganho, muita vez põe a perder os homens. Príncipe, eu não direi que o ardor me fatigou, nem que me apressei em vir ter aqui. Muita vez em caminho, hesitante, parei a fim de refletir, e me voltei disposto a desistir. Meu espírito a mim mesmo dizia: por que vais, desgraçado? Aonde serás castigado assim que chegares? Ou então, infeliz, tu ficas aí, e se Creonte souber disso por um outro, como serás punido? Assim pensando, retardei-me num percurso que me pareceu longo. Resolvi por último vir de qualquer forma. E posto que pouco tenha a dizer, falarei, seja como for. Chego animado pela esperança de que nada me acontecerá que não seja a vontade do destino. Mas que é que te causa tanta perturbação? Antes de tudo, quero declarar-te o que me diz respeito. Não fui eu que fiz a coisa, não sei quem a fez. E, portanto, não é justo que eu sofra o menor mal. Mas quanta prudência, como te cercas de precauções! Trazes certamente alguma novidade. O que não agrada a gente hesita em dizer. Afinal, falas ou não? Decide-te para que te retires em seguida. Neste caso, eu falo. Um desconhecido acaba de sepultar o corpo de Polinice e desapareceu depois de ter depositado terra seca sobre a sepultura, realizando os ritos necessários. Que dizes tu? Quem teve tamanha audácia? Não sei. Em parte alguma se ouviu a pancada da enxada ou de cavadeiras. A terra é dura e seca, sem fenda, sem sinal das rodas. O culpado não deixou vestígios. Quando o primeiro guarda do dia ia entrar em serviço, descobriu o que estava feito. E todos nós ficamos estarrecidos pela surpresa. Não se via o morto, embora não estivesse enterrado, mas apenas coberto por uma camada de terra. Nenhum vestígio de cão ou de animal feroz que o tivesse arrastado. Nós, os guardas, proferimos recíprocas injúrias, cada qual acusando os demais, agredindo-nos mutuamente, sem que surgisse alguém para nos acalmar. Na verdade, cada um é um pouco culpado, mas ninguém disso queria convencer-se. Todos alegando ignorar como aquilo aconteceu. Já nos dispunhamos a tomar nas mãos o ferro em brasa e a saltar sobre o fogo a fim de jurar pelos deuses, como nenhuma culpa nos cabia, que não sabíamos quem ordenou nem quem executou aquilo. Por último, como nada adiantávamos com essas discussões, alguém falou de modo que nos convenceu a todos, e temerosos curvamos a cabeça. Não podíamos contradizer nem sugerir ideia melhor para que nos safássemos do perigo. O que se propunha é que viéssemos contar-te tudo o que se passara, nada te ocultando. Tal opinião prevaleceu, e a mim
que sou mesmo um caipora, designou-me a sorte para tomar a meu cargo essa ótima comissão. Eis porque venho à tua presença, bem contra a minha e a tua vontade, visto que ninguém gosta de um portador de ruins notícias. Ó príncipe, não teriam os deuses resolvido que isso acontecesse? É o que estou pensando desde algum tempo. Cala-te antes que me irrites com tais palavras. Se não queres passar por imbecil ou por caduco, dizes coisas revoltantes, admitindo que os deuses se interessem por esse morto. Seria para honrá-lo com a sepultura que eles inumaram esse homem, tratando-o como um benemérito a quem veio disposto a incendiar os templos com os tributos que lhes eram prestados, e para revolucionar seu país e as leis. Por acaso, já viste honrarem os deuses a criminosos? Seria absurdo, mas das ordens que dá tem havido desde algum tempo cidadãos que as ouvem de má vontade, e logo que delas têm conhecimento murmuram contra mim, sacodem a cabeça às ocultas, em sinal de desacordo, e não querem sujeitar-se como convém à minha autoridade. Foram esses, eu sei muito bem, os que corromperam os guardas e os induziram a fazer o que fizeram. Não há para os homens invenção mais funesta do que o dinheiro. Ele é que corrompe as cidades, afasta os homens de seus lares, seduz e conturba os espíritos mais virtuosos e os arrasta à prática das mais vergonhosas ações. Em todos os tempos tem ensinado torpezas e impiedades. Quem quer que haja premeditado esse crime, mais cedo ou mais tarde será punido, pois que se Júpiter é venerado por mim, fica-o sabendo tu, pois afirmo-o sob juramento. Se não descobrirdes quem deu sepultura ao morto, se não trouxerdes o culpado à minha presença, o Hades não será bastante para vos receber. Sereis suspensos em vida até que confesseis vosso crime. Sabereis assim de que mão se deve receber o dinheiro, e aprendereis que nem de tudo se deve esperar imerecido proveito. Os ganhos ilícitos têm causado muito maior número de prejuízos do que de vantagens. Permites que te diga ainda uma palavra ou devo retirar-me? Não sabes que tua voz me é insuportável? É só aos ouvidos ou no íntimo da alma que minha voz te faz mal? Não vejo para que indicar o lugar exato onde sinto esse desgosto. É que o criminoso te feriu o coração, eu somente os ouvidos. Parece-me, na verdade, que tu nasceste para a tagarela. Sim, mas não fui eu que pratiquei o crime. Embora vendeste-te por dinheiro, com certeza. É curioso como um homem que presume tudo descobrir, descobre coisas que não existem. Podes agora gracejar acerca do que eu descubro ou não, mas se vós os guardas não me indicardes o culpado, havereis de saber que os lucros desonestos causam sempre contrariedades. Sim, que tratemos de encontrar o criminoso, mas se o apanharemos ou não, isso é que pertence ao destino decidir. E não há perigo de que me vejas novamente aqui. Na verdade, deste apuro que vem contra minha expectativa, conto livrar-me ainda. E por isso, deverei aos deuses uma gratidão infinita. Numerosas são as maravilhas da natureza, mas de todas a maior é o homem. Singrando os mares espumosos, impelido pelos ventos do sul, ele avança e arrosta as vagas imensas que rugem ao redor. G, a suprema divindade, que a todas as mais supera na sua eternidade. Ele a corta com as suas charruas que de ano em ano vão e vêm, revolvendo e fertilizando o solo graças à força das alimárias, à tribo dos pássaros ligeiros
ele a captura, ele a domina. As hordas de animais selvagens e de viventes das águas do mar, o homem imaginoso as prende nas malhas de suas redes. E amansa igualmente o animal agreste, bem como o dócil cavalo, que o conduzirá sob o jugo e os freios, que o prendem dos dois lados. Bem assim, o touro bravio das campinas, e a língua, o pensamento alado e os costumes moralizados, tudo isso ele aprendeu. E também a evitar as intempéries e os rigores da natureza. Fecundo em seus recursos, ele realiza sempre o ideal a que aspira. Só a morte ele não encontrará nunca o meio de evitar. Embora de muitas doenças contra as quais nada se podia fazer outrora, já se descobriu remédio eficaz para a cura. Industrioso e hábil, ele se dirige ora para o bem, ora para o mal, confundindo as leis da natureza e também as leis divinas, a que jurou obedecer quando está à frente de uma cidade. Muitas vezes se torna indigno e pratica o mal audaciosamente. Ó, que nunca transponha minha soleira, nem repouse junto a meu fogo. Quem não pense como eu e proceda de modo tão infame. Ó, que surpresa me causa o que ora vejo. Como negar, porém, se eu a reconheço? Como duvidar que seja a jovem Antígone, infeliz filha de um desgraçado pai, de Édipo, que aconteceu contigo? Será que te trazem presa por desobediência a alguma ordem real? Surpreenderam-te talvez na prática de alguma ação criminosa? Eis aqui aquela que fez a extraordinária proeza. Nós a surpreendemos no momento em que sepultava o cadáver. Mas onde está Creonte? Ei-lo de volta do palácio e vem a propósito. Que há? Por que motivo é oportuna a minha volta? Príncipe, nunca devemos jurar coisa alguma. Uma segunda opinião pode desmentir a primeira. Dificilmente eu consentiria em voltar aqui, tanto me aterraram tuas ameaças. Mas sempre é mais sensível uma alegria porque não se espera. Eis-me de volta. Embora tivesse jurado o contrário, eis-me de volta com esta jovem que foi por nós surpreendida no momento em que concluí a inumação do cadáver. Desta vez não fui escolhido pela sorte. Eu mesmo fiz a descoberta. E agora, visto que ela está em tuas mãos, ó príncipe, interroga-a como quiseres. Obriga a confessar seu crime. Quanto a mim, devo ser declarado livre de qualquer suspeita ou castigo. Tu a conduzes, sim, mas como e onde a aprendeste? Por suas próprias mãos. Estava dando sepultura ao morto. Tu já o sabes. E tu compreendes o alcance do que estás dizendo? Tens absoluta certeza do que dizes? Sim, foi ela que, apesar de tua proibição, estava dando sepultura ao morto. Não é claro o que estou dizendo? Mas como foi que a viste e a surpreendeste? Eis como tudo se passou. Logo que voltei, preocupado com as terríveis ameaças que me fizeste, nós retiramos toda a terra que cobria o morto, deixando o descoberto corpo já em decomposição, e fomos nos postar no alto dos cômoros que há em torno ao alcance da brisa, a fim de evitar que nos atingisse o mau cheiro. Cada um de nós excitava os companheiros à vigilância, censurando rudemente quem quer que não se mostrasse atento. E isso durou até que o disco solar alcançou o meio do céu e o calor se tornou ardente. Nesse momento, uma ventania fortíssima ergueu um turbilhão de poeira, varrendo a região e arrancando a folhagem das árvores. Todo o céu escureceu e nós, com os olhos cerrados,
esperamos o fim desse flagelo divino. Quando ele cessou, vimos esta jovem. Ela soltava gritos agudos como um pássaro desesperado ao ver desaparecidos filhos do ninho deserto. Assim, à vista do cadáver desenterrado, ela, gemendo, proferiu maldições tremendas contra os autores do sacrilégio. Em suas mãos, traz nova porção de areia seca e depois, erguendo um vaso cinzelado, faz sobre a cabeça do morto uma tríplice libação. Em vista disso, nós nos precipitamos e juntos a agarramos, sem que ela demonstrasse o menor susto. Interrogamo-la sobre o que acabava de fazer e o que fizera antes. Ela nada negava, o que me alegrou e me entristeceu ao mesmo tempo. Com efeito, é motivo de alegria escapar alguém de uma desgraça, mas é causa de desgosto fazer com que nela caiam pessoas amigas. Enfim, isso tem menos importância que a minha própria salvação. Ó tu, que mantens os olhos fixos no chão, confessas ou negas ter feito o que ele diz? Confesso o que fiz, confesso claramente. Podes ir para onde quiser, livre da acusação que pesava sobre ti. Fala agora, por tua vez, mas fala sem demora. Sabias que por uma proclamação eu havia proibido o que fizesse? Sim, eu sabia. Por acaso poderia ignorar se era uma coisa pública? E apesar disso, tiveste a audácia de desobedecer a essa determinação? Sim, porque não foi Júpiter que a promulgou. E a justiça, a deusa que habita com as divindades subterrâneas, jamais estabeleceu tal decreto entre os humanos. Nem eu creio que teu édito tenha força bastante para conferir ao mortal o poder de infringir as leis divinas que nunca foram escritas, mas são irrevogáveis. Não existem a partir de ontem ou de hoje, são eternas, sim, e ninguém sabe desde quando vigoram. Tais decretos, eu, que não temo o poder de homem algum, posso violar sem que por isso me venham a punir os deuses. Que vou morrer, eu bem sei, é inevitável. Eu morreria mesmo sem a tua proclamação. E se morrer antes do meu tempo, isso será para mim uma vantagem, devo dizê-lo. Quem vive como eu no meio de tão lutuosas desgraças, que perde com a morte, assim a sorte que me reservas é um mal que não se deve levar em conta. Muito mais grave teria sido admitir que o filho de minha mãe jazesse sem sepultura. Tudo o mais me é indiferente. Se te parece que cometi um ato de demência, talvez mais louco seja quem me acusa de loucura.